Bem-vindo ao Vida Fitness Brasil, o podcast para uma vida mais saudável e ativa. Eu sou Enzo Romano, sua voz de disciplina e inspiração. Estarei aqui com vocês no Vida Fitness Brasil. Eu sou Sofia Almeida, sua voz de acolhimento e motivação. Estarei aqui com vocês no Vida Fitness Brasil. Olá, bem-vindos a mais uma conversa a fundo. Hoje a gente vai mergulhar numa história, olha, que parece até mentira de tão boa, mas é real. É a transformação do Roberto Rizzuti. Recebemos um material bem completo sobre ele e é uma jornada, assim, muito inspiradora. Sobre como virar o jogo, né? Sobre envelhecer de um jeito totalmente diferente. A gente está falando de um homem chegando aos 61 anos, só que pelo que dizem os relatos, de até exames comprovam, ele tem uma vitalidade, uma energia de alguém bem mais jovem, décadas mais jovem. A nossa fonte principal é um texto que conta essa reviravolta toda na vida dele, e a nossa ideia aqui é tentar entender essa história. Como alguém que era sedentário, desanimado, vira um atleta. Quais foram os perrengues, as dificuldades reais? As dúvidas, né? E, claro, o que dá pra gente aprender com essa experiência tão radical? O ponto de partida já é de cair o queixo. Imagina só o contraste. De um lado, um homem com 100 quilos, 1,65 m de altura, sem energia nenhuma, com dificuldade para coisas básicas do dia a dia. E do outro lado, a imagem dele hoje, pura disposição. E tem um dado que resume isso de um jeito impressionante, que está logo no material. Uma bioimpedância recente dele apontou uma idade corporal ou metabólica, de 42 anos. Nossa, Quase 20 anos a menos que a idade dele de verdade. é muita diferença. Impressionante mesmo. E para quem talvez não conheça bem, essa bioimpedância é um exame que olha para dentro, não é só o peso. Exato, mede gordura, músculo, água. Isso, e aí calcula essa idade metabólica que mostra como o corpo está funcionando por dentro, metabolismo e tal. Ter um resultado desses tão mais jovem significa que o corpo dele está operando com eficiência de alguém nos 40 e poucos anos. Ok, então tá, agora sim vamos tentar entender como é que ele chegou aqui, vindo de onde ele veio, como era essa vida do Roberto antes dessa virada toda. Olha, os detalhes que a fonte traz pintam um quadro que, nossa, infelizmente a gente vê bastante por aí. Eram 100 quilos, como eu falei, para a altura dele, o que já é um sobrepeso bem considerável. Sim, bastante peso para 1,65 m. E o estilo de vida, completamente sedentário. O relato descreve aquela rotina clássica. Chegar do trabalho, sofá, horas e horas de televisão, bebida. Aquele padrão de descompressão que, na verdade, só afunda mais, né? Exatamente. Ele mesmo se sentia mal, descontente, sem ânimo pra nada. Chegou num ponto que uma coisa simples, tipo amarrar o próprio cadarço do sapato, virou uma tarefa difícil. Que coisa. Isso é um sinal muito concreto da limitação física, né? Muito. E as consequências disso iam além do cansaço, da falta de mobilidade. O material fala num acúmulo de problemas de saúde. Ele acabou ficando dependente de vários remédios. A polimedicação. Isso. Era aquele ciclo que a fonte descreve bem. Foco total no trabalho, ganhar dinheiro, pagar a conta, as responsabilidades e a saúde. Esquecida, lá pro fim da fila. Uma negligência quase total com ele mesmo. O que é interessante notar aí, e que o material parece sugerir, é como essa coisa do urgente, o trabalho, as contas, atropela o importante, que é a saúde a longo prazo. É verdade. É um padrão de comportamento muito forte na nossa sociedade, né? A gente vai adiando o cuidado com o corpo, com a comida, com o descanso, porque sempre tem algo mais urgente na frente. O Roberto parece ter vivido isso na pele, intensamente. Com certeza. E essas consequências que o texto descreve, o peso, a dificuldade de se mover, os problemas de saúde, os remédios, são o resultado direto, esperado, desse estilo de vida. Não tem muito mistério aí, né? Não mesmo. Mas o ponto de virada, que a fonte diz que foi crucial, veio de dentro. Aquele clique, sabe? Aquele pensamento que fica martelando, peraí, a vida não pode ser só isso. Não pode acabar assim. E é mais forte ainda, aquela certeza interna que nasceu.
Eu posso muito mais que isso. Esse despertar, que muitas vezes, como parece ter sido o caso dele, vem de um nível profundo de insatisfação ou até de dor mesmo, física, emocional, é o que dá a partida. O motor inicial, né? Exato. Sem essa faísca interna, essa decisão visceral, a mudança raramente acontece de verdade, ou pelo menos não se sustenta por muito tempo. Faz todo sentido. E pelo que o texto conta, não foi uma mudancinha qualquer. Foi uma decisão radical mesmo, tipo queimar as pontes com o passado. Sim, Ele não decidiu só dar uma caminhada no parque. A fonte usa a expressão ele entrou no mundo do esporte com disciplina. E que entrada, hein? é o que ele começou a fazer. O material cita musculação regular, corridas que foram ficando mais longas, pedais de bicicleta também de longa distância e até trilha desafiadora em montanha. Nossa, é uma transformação de 180 graus mesmo, do sofá para a montanha. Total. E aqui é onde fica realmente interessante. De onde veio essa energia toda? Essa disposição? Como é que alguém que mal conseguia amarrar o sapato, de repente está subindo montanha? Olha, a palavra-chave que o material destaca, e que você mesmo mencionou, é disciplina. E é fundamental a gente entender o peso disso. Verdade. Não foi só uma empolgação de momento, sabe? Ah, vou tentar fazer exercício. Não. Foi incorporar de forma sistemática novos hábitos. Reestruturar a rotina inteira, as prioridades. Uma mudança de vida mesmo. Exatamente. Sair daquele estado de quase letargia, de horas no sofá, para ser capaz de fazer atividades que exigem não só força, mas muita resistência, planejamento, como esses pedais longos, as trilhas. Isso mostra uma disciplina contínua. Não é fácil. Imagino que não. E exige uma força mental, olha, tremenda. E começar isso depois dos 50, como foi o caso dele, coloca mais uma camada de desafio aí. Com certeza. Uma idade que muita gente já pensa em desacelerar, né? Pois é. Culturalmente, muitos já aceitaram a ideia de que o declínio é meio que inevitável, que certas limitações são normais para a idade. Manter essa rotina intensa, variada de treinos como foi descrito, mostra um comprometimento que vai muito além daquela motivação inicial. Sim. Precisa de planejamento, de resiliência para superar os dias ruins, de dor, de desânimo, e essa disciplina diária, sabe? De fazer o que tem que ser feito, mesmo quando não está com vontade. O texto não entra em detalhes de como ele construiu essa disciplina do zero. É verdade, não detalha o processo. Mas o resultado tá aí. É inegável. Talvez tenha sido um processo gradual, né? Começando pequeno, ganhando confiança. Faz sentido pensar o que não foi do dia pra noite, apesar da decisão ter sido radical. Mas essa intensidade toda, essa vida nova de atleta, ela trouxe um momento de tensão alguns anos depois. Ah, é? O que aconteceu? O texto conta um episódio sério. O Roberto teve uma complicação de saúde, precisou ser internado. Puxa vida. E aí a reação imediata de algumas pessoas próximas, talvez aquela dúvida que sempre paira sobre quem treina muito, foi: "Ih, será que foi o excesso de treino? Será que ele exagerou, forçou demais?" Aquele julgamento rápido, né? De achar que o problema estava na rotina nova e não na antiga. Exatamente. Só que a conclusão dos médicos, segundo a fonte, foi surpreendente. Viram essa lógica de cabeça para baixo. E qual foi? Os médicos foram categóricos. A causa raiz do problema não estava nos treinos atuais. Pelo contrário, as origens estavam lá atrás, na vida desregrada, nos hábitos ruins que ele teve por décadas antes dos 50. Nossa, que reviravolta. E o ponto mais crucial de todos foi justamente o condicionamento físico de atleta, a força, a resistência que ele construiu depois da mudança, que deram ao corpo dele a condição de aguentar o tranco e superar essa complicação grave. Ou seja, O corpo treinado não foi o vilão, foi o herói da história, o salvador. que incrível. Se a gente conecta isso ao quadro geral, é uma narrativa muito poderosa, né? A aptidão física que ele construiu com anos de esforço, de disciplina, ela não só não causou o problema, como funcionou como uma espécie de apólice de seguro, uma rede de segurança biológica. Exato. Uma reserva, né? Isso. Essa capacidade física maior criou uma resiliência que permitiu que o corpo dele lidasse com um evento agudo, mas cujas sementes foram plantadas lá atrás naquele passado de negligência. É como se o novo estilo de vida tivesse dado as ferramentas para ele lutar contra os fantasmas do passado.
Faz sentido? Totalmente. A mensagem que sai disso é profundamente contraintuitiva para o senso comum, né? O exercício intenso que muitas vezes as pessoas olham com desconfiança, não exagera, cuidado com o coração, nesse caso ele atuou como um fator de proteção decisivo. Decisivo mesmo. Isso ilustra de um jeito muito forte como os danos de um estilo de vida ruim podem ser duradouros, sabe? Podem criar vulnerabilidades que ficam ali, quietinhas, mas, ao mesmo tempo, demonstra o poder imenso da mudança de hábitos para construir defesas, para mitigar riscos futuros e, fundamentalmente, para aumentar a capacidade de recuperação do corpo quando ele é posto à prova. É uma outra forma de olhar para o exercício, né? Completamente. E isso levanta uma questão importante, não acha? Sobre a percepção que a gente tem, como sociedade, dessa relação risco versus benefício do exercício físico. Especialmente quando a gente fala de intensidade ou de idades mais avançadas. Sim, o medo às vezes paralisa. Muitas vezes o medo do esforço, o medo de se machucar, ou aquela simples crença de que, isso não é mais para mim, acaba escondendo a compreensão dos benefícios enormes de proteção que um bom condicionamento físico oferece. O caso do Roberto, como está descrito aí, é um exemplo muito forte disso. Aquilo que poderia ser visto como exagero foi, na verdade, a salvação dele. Exatamente. É uma perspectiva que muda tudo. E hoje, como é que ele tá, segundo o material? O texto descreve ele, agora, pertinho de fazer 61 anos. E como ele é descrito? A ênfase não é só nos músculos ou em parecer mais jovem por fora. A descrição é de uma vitalidade real, sabe? Uma energia que irradia, uma disposição que dá para perceber no dia a dia. É algo que vai além da aparência. Entendo. É a sensação de bem-estar, né? Isso. E tem um detalhe que a fonte destaca como motivo de muito orgulho para ele e com razão. Hoje, o Roberto não depende de nenhum remédio de uso contínuo. Zero. Nenhum. Depois de ter tomado vários. Nenhum. Imagina o contraste com o passado, quando a farmácia fazia parte da rotina. Hoje, o único suporte que ele usa são suplementos nutricionais. O que faz sentido, né? Para sustentar o treino. Exato. Ele vê como um complemento lógico necessário para manter o nível de atividade física, otimizar a recuperação, algo que ele encara como um resultado direto positivo da mudança de hábitos, da disciplina nos treinos, na alimentação também, claro. E a prova viva do resultado. É a imagem de alguém que talvez lá atrás tenha sido desacreditado, né? Visto como alguém que já tinha passado do ponto. E hoje virou uma inspiração, não só pela aparência, mas pela história de superação e pelos resultados concretos na saúde dele. Fantástico. Se a gente amarra as pontas dessa história toda, a lição central que o texto nos traz é muito clara, né? Envelhecer é biológico, não tem como escapar. Mas o como a gente envelhece, a qualidade desse processo, manter a função, a saúde, a vitalidade, isso está muito, muito ligado às escolhas que a gente faz. Não é destino, né? De jeito nenhum, é construção. A trajetória do Roberto, do jeito que foi contada, é um testemunho poderoso sobre o potencial de recomeço que a gente tem. Mostra na prática que nunca é tarde demais para dar uma virada radical, para reescrever a própria história. Não importa quantos anos tem no RG. Quebra aquela ideia de que depois de certa idade já era, né? Totalmente. Essa ideia de que a vida pode sim recomeçar ou ganhar um novo fôlego, uma nova intensidade depois dos 50, 60 ou mais, isso é incrivelmente potente. Quebra muitos paradigmas sobre o envelhecimento. Com certeza. E é fundamental a gente reforçar essa conexão direta, quase causal, que a fonte estabelece entre a mudança de hábitos, comida, exercício, a sustentação disso pela disciplina ao longo dos anos e os resultados que dá para ver, para medir na saúde. A eliminação completa da necessidade de remédio para doença crônica é talvez um dos sinais mais objetivos e impressionantes do impacto dessa transformação. É um marcador muito forte. Mostra que não é só sobre performance de atleta ou vaidade, é sobre recuperar a saúde funcional, o bem-estar e, de certa forma, a autonomia sobre o próprio corpo. Então, o que tudo isso significa, né? Colocando em perspectiva. No fundo, essa história do Roberto Rizzuti, da forma como chegou pra gente, funciona como uma prova viva, uma demonstração prática de que a transformação pessoal, mesmo que pareça gigante, é possível, em qualquer fase da vida. Sim, inspira demais. E mais,
que a idade cronológica não precisa ser uma sentença de declínio, de perder força, vitalidade. Pelo contrário, reafirma de um jeito muito forte essa ligação poderosa entre as nossas escolhas de todo dia, o que a gente come, como a gente se mexe, como encara os desafios e a qualidade da nossa jornada de envelhecer. É quase um chamado à reflexão sobre o poder que a gente tem nas mãos, né? Exatamente. E pegando esse gancho da trajetória incrível do Roberto, que não só superou limitações físicas que pareciam impossíveis de vencer, mas também, provavelmente, desafiou as expectativas da sociedade sobre o que significa ter 50, 60 anos. Fica aqui uma provocação final, talvez, para quem está ouvindo a gente. Algo que a história dele inspira, mas que talvez vá um pouquinho além do que o texto aborda diretamente. Manda. É que ponto as barreiras que a gente costuma ligar ao avanço da idade, perder força, diminuir energia, ter dificuldade para aprender coisa nova, são realmente imposições biológicas que não tem como fugir? Ou será que elas são, na verdade, construções mentais, limites culturais, ou até aquelas profecias que a gente mesmo cria e acaba realizando, sabe? Interessante. Será que, com a dose certa de escolha consciente, de disciplina e de coragem para tentar como o Roberto fez, a gente não pode desafiar e empurrar esses limites muito mais do que a gente imagina? Fica aí a reflexão. Obrigado e até o próximo podcast do Vida Fitness Brasil.